Graça e paz, irmãos. Mais um dia que podemos estar na presença do nosso Deus para louvar e adorar ao nome dele, né? Cada um nas suas casas, mas todos ligados no mesmo espírito para buscar mais da face do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos para louvar e adorar o seu nome, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe esse culto, que o Senhor abençoe esse momento de louvor, que o Senhor venha nos tocar e falar aos nossos corações, ó Pai. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, ninguém se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele.
venceu a morte, ressuscitou. Ora sim, o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. É Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Um altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Um altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento de adoração. Nós pedimos que o Senhor continue falando conosco no decorrer desse culto, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor use o Pai, o pregador, e todas as pessoas que ainda venham falar aqui no culto, Pai. É isso que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, que o amor e a misericórdia de Deus esteja com todos vocês. A base da nossa mensagem de hoje se encontra no livro de Daniel, no início do capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma mensagem foi revelada a Daniel, também chamado de Beltesazar. A mensagem era verdadeira e falava a respeito de um longo período de guerra, e o entendimento da mensagem foi-lhe dado por intermédio de uma visão. A Bíblia nos diz sobre um servo de Deus que recebeu uma mensagem. Essa, especificamente, foi uma mensagem que chegou a Daniel de uma forma não convencional, mas atualmente poucas são as mensagens que chegam aos servos de Deus de formas não convencionais. Hoje em dia a gente recebe mensagem o tempo todo. Eu não falo só de WhatsApp ou de Facebook, mas toda mensagem é uma informação e a gente é bombardeado com informações o tempo todo. Assim que a gente acorda, o relógio nos informa as horas. No decorrer do dia, mais e mais informações vão se acumulando na nossa mente, a ponto de que nós somos obrigados a separar aquelas que nós vamos dar atenção e as que nós vamos ignorar. E aqui eu queria te fazer refletir sobre algumas coisas. Que tipo de informação tem chegado até você? Mas ainda mais importante do que isso, por qual motivo essa informação tem chegado até você? E quais informações que você tem escolhido ignorar? A palavra nos diz que a mensagem revelada a Daniel era verdadeira. Então era algo digno de se dar atenção. Não era uma fake news, uma mensagem falsa como tantas que a gente tem aí hoje em dia.
Não era uma meia-verdade, que só usa o que interessa para manipular a mente das pessoas. Era uma verdade. E como verdade, ela exigia um posicionamento daquele que a recebia. Como que você tem se posicionado hoje a respeito das verdades que você ouve? Não era apenas uma informação verdadeira, mas uma informação verdadeira a respeito de sofrimento, de dor, de luto e de guerra. Agora eu te pergunto, quantas mensagens reais de sofrimento têm chegado até você? E como você tem reagido a elas? Existem pessoas que se irritam quando você dá alguma notícia ruim para elas. E sabe por quê? Porque elas não querem assumir responsabilidade. A dor alheia passa desapercebida. A angústia que não é sua, aparentemente, é menos importante. E o motivo? Falta de empatia. O motivo? O amor nos corações que está se esfriando. A dor do outro não dói mais em mim. A aflição do outro não atinge mais a minha alma. E eu me esqueço de que eu só estou vivo, porque sobre mim foi derramada uma porção incontável de misericórdia. A mesma misericórdia que eu me esqueço de dar a quem eu vejo que precisa dela. E se eu vejo, é uma informação que chega até mim. É uma mensagem que me é revelada, não por meios sobrenaturais como foi a de Daniel, mas por meio das coisas que eu vivo. Os asilos, os orfanatos, as casas de acolhida, as ruas e até mesmo os lares encostados nos nossos estão repletos de mensagens de socorro. As mensagens não chegam até a gente apenas por outras pessoas, mas chegam também por acontecimentos e situações dos quais a gente observa, ou como foi no caso de Daniel, como uma resposta de oração. Para situar vocês um pouquinho melhor na história, vamos tentar entender como que as coisas chegaram até aqui. Segundo livro dos Reis, no capítulo 20, a partir do verso 12. Na época do rei Ezequias, o rei Merodach-Baladã, da Babilônia, filho de Baladã, enviou-lhe cartas e um presente, pois soubera da doença de Ezequias. Ezequias recebeu, em audiência, os mensageiros e revelou a eles tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, e o seu arsenal, e tudo o que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não os revelasse. Então, o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram em seu palácio? E disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha revelado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que está em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, irá ser levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Até mesmo alguns dos seus descendentes irão ser levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isaías disse isso aproximadamente por volta do ano 700 a.C. O início do livro de Daniel nos diz que, no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O rei Jeoiaquim assume o reino de Judá entre 609 e 608 a.C. Então, as palavras de Isaías começaram a se cumprir mais ou menos um século depois dele tê-las dito, no ano de 605 a.C., que é quando o rei Nabucodonosor invade Jerusalém. Eu não gosto muito de data, mas essa, a de 605 a.C., vai ser importante para que a gente possa entender a história. No ano seguinte, Jeremias faz uma profecia acerca do cativeiro dos israelitas na Babilônia. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá
no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o início do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: toda esta terra virá a ser um deserto e ficará desolada, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e a sua nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas eternas. Até o final desses 70 anos, o povo hebreu ia ficar cativo. E de tempos em tempos, o rei Nabucodonosor ia tirando o povo de Jerusalém e levando para a Babilônia. Em uma dessas deportações, Jeremias, que tinha ficado em Jerusalém, completa a profecia que ele tinha feito antes, se dirigindo ao povo que estava sendo levado para a Babilônia. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha palavra em favor de vocês, e farei com que voltem a este lugar, ou seja, que voltem a Jerusalém. Essas palavras de Jeremias começam a se cumprir entre os anos de 539 e 538 a.C., que é quando Ciro, rei do Império Persa, derruba a Babilônia e toma o poder, assim como já tinha sido dito há mais de um século pelo profeta Isaías. É isso que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Levantarei este homem para que cumpra meu justo propósito e guiarei suas ações. Ele restaurará minha cidade e libertará meu povo do cativeiro, sem exigir recompensa nem dinheiro. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. E por fim, o momento do cumprimento da profecia de Jeremias acontece, como a gente pode ver no início do livro de Esdras. No 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir um édito e divulgá-lo em todo o seu reino, nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para edificar um templo para ele em Jerusalém de Judá. Apesar de Ciro ser rei do Império Persa, ele também era chamado de rei da Babilônia por Esdras. No entanto, Ciro, rei da Babilônia, no ano 1 de seu reinado, publicou um decreto ordenando que o templo de Deus fosse edificado. E dessa forma a gente pode dizer que o cativeiro babilônico ainda continuava, mesmo sobre o domínio de um rei persa. Se Ciro derrotou a Babilônia entre 539 e 538 a.C., o ano 1 do seu reinado vai de mais ou menos 538 a 537 a.C. Nessa época, Ciro fez um édito, ou seja, um conjunto de leis públicas, que atualmente é conhecido como Cilindro de Ciro. E é em cima desse édito que as leis atuais dos direitos humanos foram feitas. Eu vou deixar uma imagem desse cilindro aí na tela. Hoje ele está exposto em um museu lá na Inglaterra. Então, o cativeiro babilônico começa em 605 a.C., com Nabucodonosor, e acaba com o Édito de Ciro, em aproximadamente 537 a.C. Se você fizer as contas, esse intervalo de tempo dá mais ou menos 68 anos. E daí você pode se questionar sobre a veracidade de tudo que foi dito até agora. Mas tem um pequeno porém. A gente está falando de Antigo Testamento, ou seja, de hebreus que estão relatando coisas para outros hebreus. Logo, o período de que está sendo dito aqui é baseado no calendário judaico antigo, que é um calendário lunar, e não no nosso atual calendário, que é um calendário solar.
um ano no calendário lunar tem, em média, 354 dias, ou seja, 11 dias a menos do que um ano no nosso calendário atual. Se considerarmos essa diferença de 11 dias em 70 anos, são 770 dias, ou algo em torno de 2 anos. Assim, 70 anos bíblicos equivalem a 68 anos atuais. A conta bate perfeitamente. A história e a arqueologia confirmam os relatos bíblicos na íntegra. Mas o que isso tudo tem a ver com o que eu disse lá no começo? No início, a gente leu que a mensagem que havia sido dada para Daniel aconteceu no 3º ano do reinado de Ciro. Mas os 70 anos que Jeremias falou acabaram no ano 1. Ou seja, já fazia 2 anos que o povo judeu tinha voltado para Jerusalém. E Daniel sabia disso. A gente pode ver no versículo 2 do capítulo 9. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelos escritos, conforme a palavra do Senhor dada a Jeremias, que a ruína de Jerusalém iria durar 70 anos. Agora vamos olhar o 3º capítulo de Esdras, no versículo 8. No 2º mês do 2º ano depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram a edificação, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a obra do templo do Senhor. Jerusalém estava começando a ser reedificada na época em que Daniel recebeu a mensagem. Em uma visão anterior a essa, é revelado a Daniel o seguinte: ouça e entenda que a partir da declaração do édito que manda restaurar e reedificar Jerusalém até que o Messias, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reedificada com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o Messias irá ser morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão aniquilados pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e sofrimento foi ordenado. É bem possível que Daniel tenha entendido em sentido literal o tempo das semanas, o que seriam, mais ou menos, 1 ano e meio. Esse tempo bate exatamente com o tempo que Daniel recebeu a mensagem que vimos lá no começo. Isso faria com que a chegada do Messias, segundo o entendimento de Daniel, estaria muito perto de acontecer. Além disso, o Messias seria morto tempos depois e haveria guerras e sofrimento. Imaginem a mente de Daniel considerando tudo isso e ainda recebendo uma mensagem sobre um período longo de guerras. É óbvio que muitas dúvidas e muita inquietação passaram pela cabeça dele. Era o tipo de informação que ele não podia ignorar. Então, Daniel age. A continuação do nosso versículo inicial vai nos dizer o que ele fez. Eu, Daniel, recebi uma visão depois de passar 21 dias como que de luto. Não comi nada que eu gostasse. Carne e vinho não coloquei em minha boca e não me ungi, até que se passassem os 21 dias. Ele se isolou. Ele se absteve das vontades da sua carne e se humilhou, na tentativa de entender não só o que aconteceria com o seu povo, como também qual seria o seu papel nisso tudo. É assim que você age quando se depara com uma mensagem, uma informação que te aflige? Diante das aflições e das angústias do povo de Deus, tanto daqueles que você conhece, quanto daqueles que você não conhece, qual tem sido a sua atitude? Daniel se apartou daquilo que ele gostava. E muitas vezes, o que nos separa de Deus não é o mal, mas é coisa boa e gostosa. A carne e o vinho
eram comidas festivas. O óleo era símbolo de alegria. Mas, diante do sofrimento e da dor, Daniel escolheu chorar pelos que chorariam e dedicar o seu tempo a entender os motivos e a vontade de Deus a respeito das coisas que estavam sendo expostas a ele. E por 21 dias ele se dedicou a isso. E a resposta veio. Um pouco depois dos 21 dias, enquanto Daniel andava às margens do rio Tigre, uma visão aconteceu e um anjo falou com ele. O relato a gente acompanha nos versos 11 e 12. E ouvi ele dizer: Daniel, homem muito amado, entenda o que vou lhe dizer e levante-se, pois eu fui enviado até aqui por sua causa. E fui me colocando de pé, ainda muito abalado. E ele continuou: Não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você buscou entender com todo o seu coração e se humilhou diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu fui enviado por causa delas. Aqui está o segredo. A resposta de Deus aconteceu por conta da oração de Daniel. E a oração de Daniel foi ouvida por 2 motivos. 1. Ele aplicou todo o coração, ou seja, todo o seu ser, toda a sua vida, toda a sua força, todo o seu tempo em compreender o que aconteceria com o seu povo. Tanto que a resposta do anjo, no versículo 14, é essa. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. E para saber o que aconteceria com o seu povo, era necessário obter o conhecimento sobre qual era a vontade de Deus. O apóstolo João já nos dizia no capítulo 5 da sua primeira carta, no versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Toda oração, por mais que pareça pedir as coisas mais justas, mais amorosas e mais sinceras, se não estiverem de acordo com a vontade de Deus, serão rejeitadas. Não à toa Jesus, ao nos ensinar o Pai Nosso, nos ensina a dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus não se molda ao mundo. Só uma mente renovada pela palavra de Deus é capaz de conseguir entender aquilo que vem do Pai. Que não pensa segundo o seu entendimento particular, mas adapta a sua forma de pensar de acordo com o que Deus diz. É necessário que se faça uma escolha entre seguir um pensamento pessoal, a forma que eu penso, aquilo que eu acho certo, e aquilo que está explícito na palavra de Deus. É como Daniel, que abre mão daquilo que não é pecado, porque tudo o que é pecado separa o homem de Deus, mas nem tudo o que separa o homem de Deus é pecado. E na dúvida, a Bíblia nos revela muitas das vontades de Deus. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu agrado, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, no seu devido tempo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e fiquem longe de toda a imoralidade. E sejam agradecidos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É da vontade de Deus que, fazendo o bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Então, não ajam de forma impensada, mas esforcem-se em entender a vontade do Senhor. E o segundo motivo:
ele se humilhou diante de Deus, que foi o mesmo exemplo que nos foi dado por Jesus, como conta o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos do 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E sendo assim, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Essas duas atitudes agem juntas, uma vez que a submissão à vontade de Deus é uma forma de auto-humilhação, já que eu abro mão daquilo que eu quero para fazer aquilo que eu devo. Assim como nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, fez ao dar a sua vida por amor de nós. Eu espero que todos os que ouviram essa mensagem tenham sido alcançados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um. Senhor meu Deus, dono do tempo e da eternidade, quero agradecer por tudo aquilo que escutamos de Ti na palavra de hoje. Apresento-te as pessoas amigas, nossos parentes e todos os irmãos em Cristo. Que Teu Espírito venha soprar sobre todos nós um vento de cura e de vida nova. Fecha, Senhor, nossos ouvidos a toda a falsidade, que saibamos entender e ajudar aos necessitados. Deus meu, em quem confio, derrama Teu bálsamo sobre a terra, livra-nos por misericórdia do Teu nome, desse vírus que nos sufoca, da angústia que nos desmotiva, da tristeza que nos invade. Aquietai, Senhor, nossos corações e nos encha de paz, a Tua paz, que excede todo entendimento. Que a semana que se inicia não nos traga mais dores e que as Tuas mãos nos ajude a suportar tantos desafios. Obrigado, Senhor, por nos abençoar e nos fazer vencer todos os dias. Mais uma vez, eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Nesse momento, nós estamos nos preparando para a celebração da ceia do Senhor. Já peço aos amados irmãos nas suas casas que preparem o cálice e o pão, enquanto eu vou ler o texto da Palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que nos diz assim a Palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Então, diante da leitura da Palavra de Deus, nós vamos participar todos juntos dessa grande festa, a festa do amor, da alegria e da comunhão com o Senhor. Bebamos e comamos todos juntos. Coma do pão e beba do cálice nesse momento. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com essa igreja e com as demais espalhadas no mundo inteiro. São as bênçãos que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.